Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma live e essa live ela vai ser um pouco diferente daquelas que eu tenho feito. Por quê? Porque eu quero aproveitar essa ferramenta que nós temos aqui no Instagram para fazer a gravação da aula que vai ser depois disponibilizada lá na página da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho, que é a série que nós estamos fazendo. Bom, vocês sabem, né, que a nossa situação hoje é de não poder nos reunir em grupos, então a gente não tem como fazer a nossa escola bíblica presencialmente na igreja, mas nós não vamos deixar de ter essa atividade. Então nós vamos continuar fazendo essa série para que não só os membros da igreja, como quem quiser também acompanhar, possa fazê-lo aí na sua casa. Então, essa live que eu estou fazendo agora, ela vai servir como uma gravação. Se você estiver aí ao vivo comigo, o Cazu, da Gênesis Hipnose, acabou de entrar aqui agora, já acionei ele aqui. A Simone está entrando agora também. Cazu está lá no Japão. Obrigado, Cazu, pela sua presença. Simone, membro da nossa igreja, Deus te abençoe. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou gravar essa aula. Abraço a Bia, entrando aqui também. Abraço, Cazu, abraço, Bia, Simone. Então, nós vamos gravar essa aula hoje. Ela vai ficar disponível agora ao vivo, em tempo real. Vai ficar nos meus stories também por 24 horas. Você sabe que depois o Instagram ele elimina esse vídeo, mas ele vai ficar também disponível na nossa página do Facebook. Então, amanhã, a partir das 9h30 da manhã, o Marcos vai subir não apenas o vídeo, mas também o PDF com o resumo dessa aula para quem quiser, e então vai ficar ali por bastante tempo. Então você pode não apenas aproveitar, mas também você pode compartilhar, divulgar, se você assim achar de bom tom. Tá ok? Bom, o que nós vamos fazer hoje aqui? Eu vou cumprimentando o pessoal aos poucos, e se você quiser ir lançando perguntas, você pode, na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Nós vamos continuar, tá invertida a imagem aí, porque eu estou com a câmera frontal, mas nós vamos continuar com o estudo deste livro. Tem lá no meu feed depois a imagem certinha, você pode dar uma olhada lá, se é que você já não viu, do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Nós iniciamos essa série lá em nossa igreja há algum tempo, há poucos dias, né? Então eu dei uma introdução a esse material e ao conceito desse material, que trata sobre a ideia da espiritualidade que somente consegue ser saudável e equilibrada quando as nossas emoções estão também equilibradas. Então, esse é o tema central dessa obra, e eu acredito muito nisso. Acredito porque já experimentei isso na pele, né? Tanto uma espiritualidade com emoções não muito equilibradas, quanto também o resgate das minhas emoções. Veja, eu não sou perfeito, né? Eu estou só falando um pouco daquilo que eu experimentei, e que as minhas emoções, o meu estado emocional, ele foi sendo equilibrado aos poucos, e isso refletiu diretamente na minha espiritualidade também. Então, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, tá bom? Então, esse é o conceito central. Quem já acompanhou essa introdução lá na igreja sabe um pouco do que nós estamos falando, e numa segunda aula presencial, nós falamos também sobre alguns conceitos já no primeiro capítulo. A gente está dividindo as aulas em capítulos. Às vezes a gente consegue fechar a aula num capítulo só, ou melhor, um capítulo só na aula, e por vezes a gente estende um pouco mais, sem pressa. O importante é que a gente consiga
aproveitar e absorver essas reflexões da melhor maneira possível, tá ok? Então essa é a ideia. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós iniciamos o capítulo 1, que fala sobre o conceito de que há algo muito errado com a nossa espiritualidade, e avançamos. Então hoje o que eu vou fazer? Eu vou retomar esse capítulo dando um panorama geral, e assim quem já acompanhou essa aula pode reforçar e ampliar um pouco mais a ideia de tudo que nós falamos. E quem não teve a oportunidade de assistir, vai poder assistir agora pela primeira vez. Tá ok? Alguém pode me perguntar, pastor, eu preciso desse livro? Olha, precisar não precisa. Se você acompanhar as aulas, você vai entender. Mas se você puder adquirir esse material, sei que você não tem, se você puder adquirir o livro, vai te ajudar muito. Esse é um livro que eu tenho recomendado para cristãos, para todo cristão, que você leia esse livro, e tenho recomendado inclusive para meus colegas hipnoterapeutas, que trabalham na mesma área que eu. Por quê? Porque tem muita relação com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente crê. Veja, eu conheci esse livro em 2012, muito antes de eu pensar em trabalhar com hipnoterapia. Conheci ele num grupo de pastores que trabalham juntos essa questão da espiritualidade, das emoções, e foi muito bom para a minha vida já naquela época. Continua sendo muito atual hoje. Ok? Bom, vamos seguir lá, para a gente não perder muito tempo. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, aí você pode acompanhar, senão você ouça a leitura que eu vou fazer. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vou repetir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Bom, gente, esse texto, para quem conhece um pouco aí, está familiarizado com a Bíblia, é o texto chamado de fruto do Espírito. São as características de alguém que vivencia e que tem o fruto do Espírito. Então, será que a gente consegue reunir todas essas características? Será que todos nós emocionalmente conseguimos equilibrar todas essas características do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que domínio próprio é uma das coisas que a gente mais precisa ter nesse momento em que a gente está aí recluso em casa, né? Com todos os desafios de sermos aí reclusos aí nos nossos lares. Bom, gente, o que eu quero dizer com isso? Para muitos de nós, parece normal até falar sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então, muitos de nós temos uma vida razoavelmente equilibrada e tudo mais. Mas a ideia aqui é pensar numa transformação de vida, né, que somente Jesus Cristo pode proporcionar para cada um de nós. Então, Jesus, ele provoca realmente uma mudança significativa e definitiva na nossa vida. Agora, à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai percebendo que a saúde emocional, ela não acontece como um passe de mágica. Não é um estalar de dedos que você vai encontrar todo o equilíbrio emocional, embora isso seja desejável. E nós vamos perceber que a nossa espiritualidade contemplativa, ela necessita desse equilíbrio emocional também. Então, a nossa vida ela passa a ficar mais equilibrada quando a gente junta essas duas coisas e deixa que uma coisa influencie outra. Ou seja,
quando a minha espiritualidade ela é contemplativa, quando ela é saudável, isso vai transformando também as nossas emoções. E o inverso também é verdadeiro. Quando eu me deixo tratar, quando eu deixo que as minhas emoções elas sejam tratadas pelo Espírito de Deus, pela reflexão, pela convivência, então isso também faz com que a minha espiritualidade seja mais saudável. Ok? Então, nós estamos na primeira parte dessa obra, são 3 capítulos, e a gente começa a reconhecer que nós precisamos entender a natureza da espiritualidade e a natureza das nossas emoções, ou seja, como é que as minhas emoções estão influenciando as minhas atitudes, o meu relacionamento com Deus, as minhas emoções, e etc, e etc. Bom, um alerta, né? O que é que tem te machucado? Qual é a sua dor? No seu dia a dia, quais são as atitudes suas ou até mesmo de outras pessoas que têm te incomodado? Eu falo das suas atitudes e das dos outros por quê? Porque as nossas emoções, as nossas atitudes, muitas vezes, elas nos trazem transtornos, problemas. E a atitude alheia, a atitude das pessoas que convivem conosco, também muitas vezes podem nos incomodar. E veja que a pessoa ela tem a culpa dela por fazer coisas que te incomodam, mas só incomoda porque bate com alguma coisa que está aqui dentro da gente. Então, é uma culpa compartilhada. Por que eu estou falando para a gente ficar esperto? Porque através da dor é que a gente começa a ser alertado de que alguma coisa não está muito legal, de que alguma coisa não está muito certa. O Peter Scazzero, ele comenta, né, o autor dessa obra, ele fala que a espiritualidade cristã sem integração com a saúde emocional pode ser mortal. Não apenas no seu relacionamento com Deus, quanto também com as pessoas que estão ao nosso redor. Ele ilustra isso de uma maneira muito traumática e dramática com uma experiência que ele teve, que ele era pastor de uma igreja grande, ele pregava em 3 cultos, ele estava cansado, ele não tinha tempo para nada, e muito menos para a família. E um dia ele recebe a visita de um casal que viajou muitos quilômetros para estar lá para ouvir ele, e esse cara queria, esse casal, no caso o marido, queria conversar com ele, tudo bem, vamos almoçar lá em casa. Ele não queria fazer isso, porque ele estava esgotado, mas ele ficou preocupado com o que esse casal e com o que o pastor desse casal pensaria se ele não desse atenção devida. Bom, resumindo a história, para quem não conhece, ele leva esse casal, a esposa contrariada, mas também querendo, a esposa do Peter, né, do pastor, querendo ser gentil, recebe esse casal e esse casal então chega lá, eles começam a almoçar e o marido, né, desse casal, ele começa a falar sem parar e fica por mais de horas ali. E chega um momento que eles se descuidam, quando eles vão perceber, a filha mais nova do Peter Scazzero está na piscina, a menininha de 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, por pouco ela não morre afogada. Poderia ter acontecido uma tragédia porque ele não soube falar não, porque ele não soube interromper a conversa no momento que precisava, e tudo isso porque ele queria ser simpático às outras pessoas, mesmo quando o coração e a mente dele dizia não, agora não é a hora. Muitas e muitas vezes a gente passa por dores e por traumas e por problemas porque a gente está muito preocupado com o que as outras pessoas vão pensar a respeito da gente. A gente quer ser visto como bons cristãos, como boas pessoas, como pessoas simpáticas, como pessoas agradáveis. E isso às vezes nos custa muito caro. Porque cada vez que a gente se preocupa com o que os outros vão pensar e não com o que Deus pensa da gente, ou com o que a gente mesmo pensa da gente, que às vezes a gente não está bem resolvido com relação a isso, isso faz com que a gente colha consequências muito ruins. A gente fica exausto, fica cansado, fica frustrado, desagrada e machuca as pessoas que são mais importantes para a gente, que via de regra é a nossa família. E isso acaba custando um preço muito alto. Por que nós agimos assim? Primeiro, porque nós temos necessidades emocionais que estão encobertas pelas nossas atitudes. Então, assim, por exemplo, eu começo a trabalhar muito,
e eu não dou tempo para que eu perceba as minhas emoções. O trabalho em excesso pode ser uma fuga. Às vezes eu mergulho num vício, ou mergulho num hobby, ou faço qualquer outra coisa para que eu não tenha tempo de pensar e analisar as minhas emoções e a minha vida. Como a Grazi comentou aqui, Grazi, obrigado. A gente quer ser aceito. E nesse afã de querer ser aceito, a gente acaba não se aceitando como a gente é. A gente acaba fazendo as coisas dessa maneira. Muitas vezes também nós temos fragilidades e feridas emocionais que acabam sendo expostas. E via de regra, quem tem a maior capacidade de expor as nossas fragilidades são as pessoas que a gente mais se importa, porque elas nos conhecem. Você já parou para analisar que em algumas circunstâncias é a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu filho, namorado, alguém que está muito próximo da gente, que chega e fala uma coisa que pega a gente no contrapé, e a gente fica com vontade de pegar a pessoa pelo pescoço, só não faz porque a gente ama a pessoa, mas ela percebe que tem uma coisa com você que está muito errada, e você não se toca disso, né? É isso aí, Cazô, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, esse é um alerta bíblico. Mas é assim com que muitas vezes a gente se porta. Então, há muitos sentimentos em nós que são mal resolvidos, perdão. Tem muita gente, inclusive cristãos, que tem mágoa mal resolvida, que tem raiva mal resolvida. Como assim raiva mal resolvida? É aquela pessoa que fica sempre contendo as emoções e não dá vazão para aquilo. Chega um momento que ela está pilhada, está em pressão e ela explode. E aí todo mundo que está perto se assusta e fala assim, nossa, eu nunca vi essa pessoa desse jeito. Na verdade ela está assim, mas ela está guardando. Está guardando todas essas emoções e uma hora, aquilo que a gente não dá vazão, uma hora explode. Então, o problema da espiritualidade emocionalmente doentia ou enferma, como você quiser, é que a gente precisa reconhecer que o problema, a dor, tudo aquilo que aparentemente não está ali se manifestando, ela está debaixo de um iceberg. Eu gosto muito da ilustração da capa desse livro, que é a edição mais recente, porque ele mostra, vou ver se eu trago aqui, ele mostra uma ilustração como a ponta do iceberg. O que a gente vivencia, o que a gente demonstra, o que a gente acha que está em nós, está aqui na ponta. Mas o que nós somos verdadeiramente, e as nossas emoções e sentimentos, elas estão aqui, submersas. Então, tudo que a gente demonstra aqui por fora é o que a gente está vivendo aqui dentro. Então, isso é só a ponta do iceberg. E quando a gente começa a reconhecer que há algo muito errado, a gente começa a deixar que Deus trate com a nossa vida. Porque muitas vezes a gente finge. E fingir para nós, entre aspas, é muito mais seguro do que ser honesto com nós mesmos. Que nós, muitas vezes, somos frágeis e que a gente tem aí os nossos defeitos, as nossas fragilidades que precisam ser tratadas. Qual o problema de nós não tratarmos essas emoções e não deixarmos que Deus trate as nossas emoções de uma maneira sincera e verdadeira? O problema é que se a gente não deixar que Deus trate conosco, cedo ou tarde, a gente pode engrossar as estatísticas daqueles que nós chamamos de desertores da igreja. Ou seja, pessoas que de uma maneira ou de outra abandonaram a sua vida com Deus, a sua espiritualidade e, em muitos casos, até mesmo a fé. Quem são esses desertores de igreja? Em primeiro lugar, são pessoas que tiveram que lidar com problemas semelhantes aos não cristãos. O que a gente começa a perceber ao longo da nossa caminhada de fé? Que o cristão, mesmo aquele mais fervoroso, aquele que teve uma vida na igreja, na sua experiência de fé, que lia a Bíblia, que fazia oração, que tem temor de Deus, ele começa a perceber que dentro da igreja, que dentro da comunidade cristã, há pessoas que vivem os mesmos problemas que qualquer outra pessoa.
que até mesmo um ateu, uma pessoa que não teme a Deus, enfim. Por exemplo, eu não sei se você já percebeu, mas na igreja tem gente que se divorcia, que tem problema com o seu casamento e às vezes o casamento fracassa. Que há pessoas que têm problemas nas suas amizades, rompe relacionamentos, briga com amigo e etc. Que às vezes ofende ou é ofendido por alguém que é muito próximo. Há pessoas dentro da igreja que têm problema com sexualidade. E aí nós estamos falando de sexualidade em todas as suas formas, né? E você vai entender o que eu estou falando. Há pessoas que vivem uma fé cristã e têm problema com vício. É viciado em cigarro, é viciado em bebida, é viciado em drogas, é viciado em sexo, é viciado em jogatina, é viciado em uma série de coisas. Ou será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Há pessoas que estão dentro da igreja e que estão vivendo uma enfermidade emocional, está com depressão, está com pânico, está com alguma coisa que está trazendo ansiedade. Tem crente que é mentiroso. Tem crente que faz de tudo para ser aprovado, fica fazendo aquele esforço por aprovação o tempo todo, precisa aparecer o tempo todo. Então, assim, poderia falar assim de muitas outras características, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aos poucos você vai descobrindo que mesmo o cristão mais sincero, ele pode passar por essas coisas ou pode encontrar pessoas no ambiente cristão que vivenciam essas coisas. E aí, se você não tiver maturidade espiritual e emocional para entender que isso faz parte do drama do ser humano, pode ser que você comece a se decepcionar com Deus e com a igreja. E Deus não quer isso. Deus quer que você se enxergue como um ser humano. Um ser humano falho, limitado, pecador, que tem as suas virtudes e tem os seus defeitos. E assim como você tem, o outro ser humano que está do seu lado também é assim. Ele também pode falhar, ele pode fracassar no casamento, nos negócios, no trabalho. É claro que a gente não quer que isso aconteça, Deus não se agrada disso, mas nós somos humanos. Então, a gente se esforça ao máximo para que isso não aconteça. A igreja, como comunidade terapêutica, procura abraçar essas pessoas para que isso não venha a acontecer, mas pode acontecer. E aí, se acontece, como é que faz? Vai desistir do mundo, vai desistir da vida, vai desistir da fé? Idealmente não. Mas muitas pessoas desistem. Então elas acabam desertando da igreja. Uma outra faixa de pessoas que desistem, desertam da igreja, são aquelas que nunca saem da igreja. São aquelas que permanecem na igreja, mas só de corpo presente. Então, por exemplo, são aqueles crentes que já foram fervorosos, que já... Quando eu falo crente cristão aqui, eu estou falando da mesma coisa, tá? É só uma questão de linguagem. Entenda você como quiser. Aquelas que se tornam inativas. Elas vão na igreja, mas de forma passiva. Elas sabem que alguma coisa está errada, elas sabem que emocionalmente tem alguma coisa com elas mesmas que não está muito legal, mas ela não põe o dedo na ferida. Ela não se deixa tratar. Ela não quer que aquela parte submersa da sua vida, das suas emoções, da sua mente, do seu coração, seja tratada. Então, sabe quando você tem uma fé, uma emoção que ela está ali, mas ela é em preto e branco? Ela não é colorida? É mais ou menos isso. São pessoas que vão na igreja por tradição, por hábito, ou até por consideração à família. Para que a família não desanime, ela fala assim, bom, eu não vou deixar de ir, porque eu quero que meu filho vá na igreja, porque eu quero que minha esposa fique firme, porque eu não quero chatear a minha casa, ou porque não tem nada melhor para fazer, então eu vou para a igreja. Mas é só isso. E há aqueles que simplesmente jogaram a fé pela janela, que pararam de crescer espiritualmente por falta de cuidado, ou que cansaram de lidar com cristãos problemáticos. Sabe quando você vai na igreja e tem que lidar com aquele cristão sabe tudo? Com pessoas grosseiras, com pessoas orgulhosas e etc. E com pessoas que às vezes estão pior do que você e estão por ali. E veja, eu estou falando das outras igrejas, tá? Na nossa igreja isso não acontece. Estou sendo irônico aqui, obviamente. Isso tem em todo lugar, tá? Só que isso não deveria ser uma questão para que você desistisse de Deus e da igreja. Mas muitas vezes por quê? Porque aquele cristão que está emocionalmente, vivendo de uma forma emocionalmente imatura,
e portanto espiritualmente madura também, ele bate com você. Lembra que eu falei aqui no início? Que as pessoas que nos incomodam, elas nos incomodam não só por culpa dela, ela tem culpa, mas a gente também tem culpa. Por quê? Porque bate com a gente, bate com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade. Então faz com que nós também, muitas vezes, nos sintamos incomodados. E aí você começa a pensar assim, bom, ser cristão deveria ser uma solução para o problema das pessoas, mas a pessoa está agindo de uma maneira tão imatura que parece que é pior. Oi, Mônica, tudo bem? Tá acenando aqui. Joia. Então, obrigado pela sua presença aqui com a gente também. E todos que chegaram agora que eu acenei, um abraço. Então, isso é o que acontece, né? Muitas vezes a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, não é possível que esse cristão é tão estúpido, grosseiro, orgulhoso. O que essa pessoa está vendo na igreja? Na verdade, ela também está vivenciando essa dificuldade de deixar Deus tratar as suas emoções e a sua ferida, por isso que ela não cresce. Só que se eu também fico incomodado ao ponto de largar a minha fé, largar a minha comunhão com Deus e com a igreja, eu também estou vivendo uma fé imatura. Não que isso não incomode, às vezes incomoda. Vamos falar a verdade, né? Vamos ser honestos aqui. Tem gente que às vezes é inconveniente, passa do ponto. Ok. Mas o nosso papel também é crescer emocionalmente e, quem sabe, ajudar essas pessoas também. É o nosso papel. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lógico que é uma pergunta retórica, mas você pode colocar aí nos comentários se você quiser. Tanto aqui ao vivo no Instagram, quanto depois no Facebook. Você pode colocar lá também nos comentários, quando tiver gravado, né? Quando você estiver assistindo no Facebook. Tá? Pergunta é, será que você já não quis ser um desertor da igreja? Vamos ser honestos. Ou ainda, será que você já não é um desses desertores? Alguém que ficou chateado porque teve que lidar com problemas semelhantes aos não crentes? Ou você está na igreja, mas já está inativo? Ou talvez você até jogou a sua fé pela janela? Muitas vezes nós somos assim. Eu vou ser honesto aqui, viu, irmãos e amigos? Eu nunca abandonei a minha fé e a minha igreja. Estou vivendo uma caminhada com Cristo já há 20 e tantos anos, de maneira fervorosa. Mas, muitas vezes, eu cheguei num ponto em que eu estava tão esgotado, tão exausto, emocionalmente ferido, machucado, que eu fiquei com vontade de largar tudo. Não a minha fé em Deus, isso não. Mas eu tenho que ser honesto com vocês. Às vezes eu fiquei com vontade de falar assim, nossa, eu preciso de férias da igreja. Ainda mais sendo pastor, né? Aquela vontade de cortar a volta e ficar longe e ficar na minha intimidade só com Deus. Sabe aquela passagem bíblica que fala assim, ó, você quando quiser orar a Deus, vai no seu quarto, se tranca e fica ali? Agora, eu quero ser honesto também e dizer assim, que esse sentimento que eu tive tinha muito mais a ver comigo do que com a igreja. A Grazi está falando que já foi por 10 anos, a Ivone falou que teve vontade algumas vezes, o Cazu falou com certeza, né? Então isso passa no nosso coração. Agora isso tem mais a ver com a nossa espiritualidade e com as nossas emoções. Se eu tivesse com as minhas emoções em dia e a minha espiritualidade consequentemente em dia também, eu teria lidado com isso de uma outra forma. Agora eu estava emocionalmente doente. Eu não tinha deixado Deus tratar o meu coração de maneira honesta e sincera. Eu não tinha aberto as minhas feridas para que elas fossem limpas pelo Espírito Santo. Então, era natural que eu pensasse assim. Então, existem algumas camadas emocionais inteiras que ficam escondidas, enterradas, intocadas pelo poder de Deus. Não é que Deus não seja poderoso para tratar. Deus é. Foi Ele quem nos criou. Mas, às vezes, a gente se fecha. A gente fala assim, ó, Deus, trata ali, entra até aqui não mexe não. E se a gente não deixar Deus tratar, se a gente não abrir o nosso coração, então a nossa espiritualidade ela também não vai crescer, porque não tem como dissociar uma coisa da outra. Muitas vezes nós passamos por um crescimento espiritual rudimentar. Então são raras as pessoas que crescem num contexto equilibrado. Vou explicar. Por que o nosso crescimento emocional, muitas vezes, ele não avança tanto? Porque
as nossas emoções, elas são formadas, a maneira como nós lidamos com as coisas, elas são formadas muito cedo. Tem uma frase que é da área da terapia, que eu gosto de repetir constantemente, que diz assim, que a nossa mente ela só reconhece aquilo que ela conhece. Cada emoção, cada forma de lidar com as nossas emoções, ela é formada ainda muito cedo, na nossa primeira infância. E quem são as pessoas mais importantes para nós lidarmos com as nossas emoções na primeira infância? São as pessoas que fazem parte da nossa família, especialmente os nossos pais, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmãos, não é? São as pessoas que a gente convive. E aí fica uma pergunta retórica, que se você quiser responder, você pode responder. Quantos de nós aqui crescemos numa família ou num contexto familiar emocionalmente equilibrado? Fica a pergunta. Existem exemplos assim. Graças a Deus por esses exemplos, mas são poucos. A maioria de nós cresce num contexto familiar em que alguma área ela é disfuncional. Ou o relacionamento dos nossos pais não é muito legal, ou um pai ou a mãe tem questões ali muito sérias que às vezes dão uma chacoalhada. Falando assim de uma maneira bem honesta, às vezes é o pai que bebe, às vezes é a mãe que tem depressão, às vezes é o pai ou a mãe que é divorciado, às vezes tem casos de traição na família. Gente, os casos são inúmeros. Tem contexto de abandono, de ausência, de violência, enfim, né? Cada um é que sabe da sua história. Mas em alguma área tem disfunção. E isso não tem como não influenciar as nossas emoções. A gente grava isso e depois a gente vai reproduzir isso ao longo da vida. Então, há algumas áreas na nossa vida que são também disfuncionais. E tudo bem, o importante é a gente reconhecer isso. Né? Você não é uma pessoa ruim e perversa porque você é assim. Isso faz parte daquilo que teologicamente a gente pode falar como a depravação do mundo. Né? Desde que o pecado entrou no mundo, estou falando uma linguagem bíblica aqui, todas as coisas elas foram corrompidas. O mundo foi corrompido, nossa vida foi corrompida, as relações foram corrompidas, e isso acaba acontecendo. Agora, lembra quando o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, do versículo 17, ele diz assim que todas as coisas ficaram para trás e tudo se fez novo? Em tese, a gente pega esse versículo e diz assim, bom, eu estou em Cristo, então agora eu sou nova criatura e tudo ficou para trás. Eu quero que você entenda o seguinte, espiritualmente isso é uma verdade, tá? Quando Cristo te recebe como nova criatura, você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele transforma a sua realidade. Isso quer dizer o quê? Que Deus não está levando em conta nada do que você fez ali para trás. Ele não vai te condenar por isso. Isso tira de nós um peso muito grande. Não importa qual seja a sua história pregressa. Deus te ama. Em Cristo você é nova criatura. E Ele te ama incondicionalmente. E Ele começa a escrever uma nova história para a sua vida. Isso é uma verdade bíblica. Então, a sua história pode ser construída de uma outra forma. Isso é maravilhoso. Agora, muitas vezes a gente interpreta de uma maneira equivocada esse texto, dizendo assim, bom, agora Deus limpou todas as minhas emoções e eu vou ser uma pessoa perfeita daqui para frente. Bom, se você já está andando com Deus há 1 mês pelo menos, e já está participando de uma igreja há 1 ou 2 meses, você já percebeu que não é bem assim. Que ali você vai encontrar pessoas imperfeitas, cristãos legítimos, sinceros. Que você também é um cristão legítimo e sincero, mas que algumas áreas você não limpou ainda. Vou te dar um exemplo. Como aquele exemplo do iceberg é bem interessante. Quando a gente começa a viver a nossa espiritualidade, bom, eu sou nova criatura em Cristo. Algumas coisas que estão na superfície a gente limpa muito rápido. Quer ver? Eu, quando me converti, até eu ter uma experiência com Cristo, eu falava muito palavrão. Falava muito. O meu vocabulário era assim. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi deixar de falar palavrão. E eu tenho que ser honesto aqui com vocês, tá? Mas não espalha para ninguém, não. Tá? Eu estou falando ao vivo aqui como se as pessoas não fossem ouvir, né? De vez em quando eu ainda solto um palavrão.
publicamente eu evito, né? Mas às vezes escapa, né? O convívio, a gente ouve no dia a dia. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas coisas da superfície a gente consegue limpar muito rápido, porque a gente faz isso com um esforço consciente. Então eu deixo de fazer isso, eu deixo de ser uma pessoa inconveniente, eu deixo de fazer atitudes que eu percebo que não agradam a Deus. Mas isso é superfície. O que está submerso, Deus vai tratando ao longo da nossa vida. E muitas coisas continuam submersas. Então, aquilo que ficou para trás, espiritualmente, Deus limpou. Mas emocionalmente, Deus quer limpar. Porque fica lá. Então, nós precisamos que Deus nos trate e nós precisamos, assim, reconhecer e abrir o nosso coração para que esse tratamento aconteça. Porque o que fica na superfície são emoções que correspondem aí talvez a 10% da nossa vida. Os outros 90% que ficam submersos nas águas das nossas emoções, eles simplesmente não são tratados se a gente não deixar. E aí vem aquela pergunta, que é a pergunta que vale R$1 milhão, né? Brincadeira essa parte, né? Como é que eu vou entender, como é que eu vou perceber que existem 90% das minhas emoções que estão submersas, que não estão sendo tratadas? A dor é que vai nos chamar a atenção. Pensa com você mesmo aí. Você pode fazer uma reflexão agora, ou você pode fazer depois uma reflexão orando, buscando a Deus, ou meditando, enfim, né, da maneira que você consegue acessar suas emoções aí. O que é que está doendo? Qual a sua dor? O que é que está te incomodando? É uma dor emocional? Você está ansioso? Está deprimido? Está com pânico? Está com uma mágoa profunda? Está muito triste? Isso é uma dor. Por que você está assim? O que é que está pegando? É uma dor física, mas que talvez tenha um fundo emocional? Por exemplo, você está sofrendo de enxaqueca direto? Você vive com dor de estômago? Eu sou o rei das dores de barriga. Agora eu estou muito melhor, graças a Deus. Mas se você quiser conversar comigo sobre dor de barriga, a gente pode passar bastante tempo aqui. Dor de estômago, dor no pé da barriga, úlcera, gastrite, síndrome de intestino irritável. Converse comigo depois que a gente pode ter uma aula sobre isso. Tá? São dores físicas, mas que têm fundo emocional. Tem gente que tem dor na coluna, tem gente que tem fibromialgia, tem gente que tem dor fantasma. Eu não vou falar aqui de vocabulário das dores, mas o que eu quero dizer é que a dor ou as dores nos chamam a atenção. Ok? Então, qual é o seu sofrimento? Isso diz muito a respeito daquilo que nós estamos vivendo e que muitas vezes a gente negligencia. Então, quando a gente começa a querer agradar mais as pessoas do que a Deus, a gente começa a sofrer. Por quê? Porque nosso relacionamento com Deus é mais importante. E Deus conhece a nossa vida muito melhor do que as outras pessoas. Às vezes eu estou querendo agradar alguém que nem está tão preocupado comigo, que nem sabe das minhas dores. E às vezes eu deixo de agradar as pessoas que são mais importantes para a gente. Para mim, perdão. Né? Primeiramente Deus, obviamente, mas às vezes a gente machuca a nossa esposa, marido, magoa os nossos filhos, porque a gente está tão preocupado com o que os outros vão pensar que a gente deixa de observar o que a gente pensa a respeito de nós mesmos. Bom dia, Patrick. Deus te abençoe. Então, é assim que funciona. Boa tarde, né, para quem está aqui em São Paulo já. Então, a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde são muito mais importantes. Pode deixar, Patrick, que nós vamos ter um tempinho para perguntas, tá bom? Eu vou só encerrar essa parte aqui e a gente bate um papo ainda. Então, quando a gente começa a experimentar esses sentimentos, essas emoções, a gente acaba passando por dores. E o grande risco é que a gente só começa a buscar um tratamento emocional, uma maturidade emocional, quando a dor ela é muito aguda. E eu vou falar por experiência própria. Eu só comecei a tratar as minhas emoções, e olha,
Eu quero ser honesto com você aqui. Eu sempre fui de oração, sempre fui de leitura da palavra. Imagina, como é que eu vou ser pastor se eu não tiver uma experiência, uma vivência com Cristo, se eu não orar, se eu não ler a palavra, não tem como, né? Embora a gente a gente aprende, né? Com o passar dos anos, o pastor aprende como pregar, aprende como orar. A gente entra no piloto automático se a gente não tomar cuidado, não é? Mas eu vou ser honesto aqui, não era o meu caso. Mas eu adoeci, eu tive burnout, eu fiquei arrebentado, eu entrei num ciclo de depressão. E eu não era menos crente por causa disso. Só que eu deixei as minhas emoções ali enterradas, até que a dor ela chegou num ponto que eu não estava mais aguentando. Então o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, as minhas emoções, elas adoeceram. Então, você não precisa deixar a dor bater na sua porta para que você amadureça emocionalmente e espiritualmente. Mas pode ser que você já esteja vivenciando a dor. Você está com amargura, está com raiva, está com depressão, está triste constantemente. É a dor falando para você, ô cara, ô menina, tem alguma coisa errada aí. Não é? Quer ver um outro sentimento? Quando as pessoas que você mais ama, esposa, marido, filhos, pais, começam a sofrer demasiadamente por sua culpa, por sua causa, alguma coisa está errada. Pense nisso. Seja honesto consigo mesmo. Será que essas pessoas que você mais ama não estão sofrendo por sua causa? Eu cheguei num ponto que minha família estava sofrendo por minha causa. Não é que eu estava tratando eles mal. Eu estava tratando eles bem, do meu jeito. Mas eles estavam sofrendo porque eu estava sofrendo. Percebe? Minha esposa estava vendo eu lá, triste, amargurado, deprimido, ela sofria junto. Meus filhos viam que eu não tinha energia para acompanhar eles, que eu estava todo o tempo amargurado, eles sofriam juntos. Então, isso é um problema. E às vezes a gente faz as pessoas sofrerem por outras coisas. Se eu tenho um vício, por exemplo, eu estou fazendo todo mundo que me ama sofrer. Se eu estou todo o tempo mal-humorado, explosivo, com raiva, quem me ama sofre junto comigo. Então, isso também é dor. É uma forma de mostrar, olha, tem coisa errada aí. E Deus nos ama e Ele quer nos tratar. Jesus oferece uma vida para nós, Ele diz assim, olha, meu fardo é manso, suave, meu jugo é suave. Então, se eu estou vivendo assim é porque não está suave. Então, eu não estou vivendo de acordo com a vontade ou com o propósito dele para a minha vida. Ok? Então, muitas vezes o nosso subdesenvolvimento emocional ele fica escondido. E ele só se torna perceptível quando as nossas ações começam a mostrar isso. Quando elas nos causam dor, para nós e para os outros. Se nós deixarmos Deus nos tratar em nossas emoções, então a gente passa a viver aquilo que nós lemos lá no início. Gálatas 5, 22, 23. As promessas de Deus que são reveladas na sua palavra, que são ali as características do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá bom, gente? O Patrick deu a letra aí para abrir para perguntas. Se você quiser fazer perguntas, a gente tem um tempinho aí até a nossa live encerrar. A hora que der 1 hora, eu não peguei o horário que eu comecei, então eu estou totalmente alienado de quanto tempo eu estou falando aqui. Então, faça perguntas. Se você quiser deixar suas perguntas aí, vai fazendo que eu vou respondendo em tempo real, na medida do possível. Tá bom? Então, eu vou deixar esse tempo para pergunta. Se não tiver mais pergunta, a hora que não tiver mais pergunta, eu faço um fechamento e encerro. Se tiver pergunta, a gente vai respondendo até a hora que acabar a live. Fala, Edson, tudo bem? Obrigado aí pela sua presença. Já estou no momento das perguntas, viu, Edson? Se quiser fazer alguma pergunta do tema, fique à vontade. Patrick, se quiser fazer. Patrick pergunta, o que você tem a falar sobre a espera pelo tempo de Deus? Bom, Patrick, eu vou falar de uma maneira geral aí, tá? O que eu entendo como esperar pelo tempo de Deus? Deus tem um tempo para cada coisa na nossa vida. E, honestamente, Deus sabe muito mais do que a gente o que é melhor para nós. Então, espera pelo tempo de Deus pode ser uma coisa muito ampla. Eu não vou ter como explicar tudo aqui. Vou pegar um exemplo específico, se encaixar no teu caso, ok, tá bom? Digamos que eu esteja esperando por a ação de Deus na minha família. Olha,
Deus quer o melhor para a nossa família. Dá para concordar com isso, né? Família não é projeto de Deus? Bom, então Deus tem o melhor para a nossa família. Tem algumas coisas que Ele vai fazer e Ele começa a fazer hoje, viu? Quando Deus fala assim, espera pelo meu tempo, de uma maneira genérica, não quer dizer que Ele só vai fazer lá na frente, Ele começa fazendo hoje. Agora, o esperar pelo tempo de Deus significa que as coisas vão acontecer no tempo dele e que enquanto isso não acontece de acordo com a nossa expectativa, significa que Deus está tratando comigo e com as outras pessoas que estão relacionadas para que isso venha acontecer em bom termo. Ok? Por exemplo, vou falar do meu exemplo pessoal que eu citei aqui nessa live. Quando eu estava emocionalmente arrebentado, destruído, e eu estava orando. Eu não deixei de orar para que Deus me tratasse. Minha esposa também orou comigo. Ela orava pela minha vida. Ela também estava esperando o tempo de Deus para que as coisas melhorassem comigo. E eu também estava. E eu não deixei de buscar. Só que demorou, viu, Patrick? Esse processo não aconteceu do dia para a noite, não. Meu corpo começou a dar sinais, eu fiquei internado uma vez, depois eu tive uma outra internação, fiquei doente mesmo. E depois eu vim para São Paulo, onde eu atualmente resido e pastoreio. Eu precisei fazer um tratamento. Precisou muito tempo para eu reconhecer que eu precisava de ajuda. E mesmo reconhecendo que eu precisava de ajuda, demorou muito tempo até eu encontrar caminhos que realmente tratassem as minhas emoções, que eu abrisse o meu coração. Tá claro? E olha, eu vou dizer que eu ainda estou vivendo um tratamento de Deus, né? Então eu precisei levar muito tempo para ter coragem de me expor. E aí Deus vai tratando. Um conselho para termos paz no lar, marido e esposa. Patrick, isso é muito específico. Cada família, cada casamento, cada relação tem as suas peculiaridades, né? Então eu não teria como falar de uma maneira específica, mas eu posso falar de maneira geral. Um conselho para a gente ter paz no lar. Bom, o primeiro conselho que eu posso te dar é que ambos busquem o conselho da palavra de Deus. Família que ora unida, família que lê a palavra de Deus unida, ela recebe a mesma administração de Deus. E esse é um caminho maravilhoso. Pode ser uma coisa óbvia, pode ser que eu esteja falando uma obviedade aqui, mas, estatisticamente, pela minha experiência pastoral, eu percebo que muitas famílias não fazem isso. Não oram juntas, não leem a palavra de Deus juntas, e depois quer uma solução milagrosa de Deus. Então, esse é um conselho. Agora, pode ser que você seja a pessoa que busca Deus e o seu cônjuge não faça isso na mesma proporção. Então, primeiro, faz a tua parte. Ora a Deus. E não espere que a mudança parta apenas do outro. Tá ok? Começa por você. Pode ser que leve um tempo para que o outro também experimente a mudança. Mas se você não mudar, o mundo ao seu redor não vai mudar. Isso você pode ter certeza. A não ser que você seja muito afortunado daquela pessoa ter um relacionamento com Cristo ali e ela ajudar você na mudança. Então isso vai ser bom, tá? Mas começa por você. Busque a Deus e deixe que Deus trate as suas emoções. Porque cedo ou tarde essa pessoa vai ser tratada também. Tá bom? Isso é uma forma de ajudar. Tá? Tem outras formas, obviamente, mas eu creio que essa é uma delas. Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre a aula que nós fizemos aqui ou sobre temas relacionados com isso? Pode fazer a sua pergunta. Tá? Tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, enquanto as perguntas porventura aparecem aí. Do mesmo jeito que a gente é responsável, a gente tem a nossa parcela de culpa por alguma coisa que talvez não esteja andando muito bem em casa, eu quero que você entenda que você não é o único culpado também, tá? Um relacionamento de um casal, por exemplo, é 50-50. Então, eu sou responsável por 50% das coisas boas que acontecem no meu relacionamento, na minha família, e eu sou também afetado por 50% dessas coisas. Tá? Não tem herói e vilão, tá bom? Quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente lidar. Eu sou o herói e sou o vilão da minha casa.
Quanto mais eu fortaleço meu papel de herói, entre aspas, melhor. Quanto mais eu alimento meu papel de vilão, pior. Tá bom? Então, é assim que funciona. Quanto mais eu me ajudo, eu ajudo a minha esposa, meu marido, para a mulher, os meus filhos, etc. O Patrick está perguntando aqui se eu já sofri preconceito na minha igreja quando eu comecei na hipnoterapia. Patrick, é uma pergunta mais para hipnoterapeuta, né? Mas vamos lá. Na minha igreja local, graças a Deus, não. Eu sou pastor da IPI de Vila Moinho Velho. Minha igreja é muito amorosa, as pessoas são assim, muito bacanas. Não estou falando isso para encher a bola do povo, mas é a experiência que eu estou tendo lá. E assim, o que aparece muitas vezes é dúvida, né? As pessoas não conhecem, então elas vêm perguntar para mim. Só que na minha igreja eles têm a oportunidade de vir pessoalmente perguntar para mim. Então eu tenho oportunidade também de responder. Agora esses dias não, porque a gente está de quarentena, né? Mas a gente tem um diálogo honesto e direto. Agora, no ambiente evangélico geral, às vezes tem esse preconceito. Mas esse preconceito é mais por falta de conhecimento. E aí o meu papel como cristão é ajudar as pessoas a conhecer. Então, se eu também não puder ajudar a desmistificar essas dúvidas, como é que eu posso criticar as pessoas também? Se elas têm um preconceito, é porque elas ainda não tiveram oportunidade de conhecer e de entender. Então, eu não vou ficar chateado por conta disso. Mas agora, eu conhecendo tanto a fé cristã quanto a hipnoterapia, eu me sinto muito seguro para falar a respeito de ambas. Então, não tem problema nenhum com isso. Tá ok? A Grazi está falando aqui, né? Acho que Deus mostra o caminho para tratarmos nossas emoções. Concordo plenamente com você, Grazi. Deus ele tem caminhos e ferramentas que são muito maiores e muito mais amplos do que o que cabe na nossa mente. Né? E Deus pode revelar muitas formas mesmo. O Natanael, meu presbítero aqui na nossa igreja, ele fala, né, diálogo honesto e constante também ajuda muito, empatia. Concordo, Natanael. A gente tem que conversar sim, é conversando que a gente se entende. Eu digo mais, aqui em casa eu sou o rei da DR. Eu adoro discutir relacionamento, mas no sentido positivo, né, de conversar, bater um papo, tentar fazer ajustes. Eu gosto muito da palavra de Deus que diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso é uma verdade bíblica. Né? Você pode até não conversar na hora. Eu aprendi com a minha esposa, por exemplo, que eu não posso querer resolver todas as coisas com ela na hora. Por quê? Porque ela tem um temperamento diferente do meu. Eu gosto de resolver as coisas na hora. Mas eu dou um tempo para ela, eu respeito o tempo dela. Quando a poeira baixa, a gente conversa e se entende. E isso é maravilhoso. A Grazi falou que sofreu preconceito dentro do espiritismo, que é o contexto de fé que ela vive, né? Isso acontece. Né? Infelizmente, as pessoas não entendem, não conhecem. Mas quanto mais a gente explica, mais fácil fica das pessoas entenderem. Né? Me solidarizo com você, Grazi, nesse aspecto. Tá? Patrick falou que já passou por hipnoterapia e confesso que foi o jeito que Deus pôde chegar a ele para me curar, para curar ele. É isso, Patrick. Olha, Deus me curou em muitas áreas pelo Espírito Santo. Mas Deus também nos deu ferramentas. Poxa vida, se você fica com dor de cabeça, você não toma analgésico? Se eu corto o dedo, eu não tenho que ir lá no PS para suturar meu dedo? Se eu tenho que fazer uma cirurgia, eu não vou cair na mão de um médico? São formas como Deus fez para que a gente possa ser cuidado. Eu fiz uma cirurgia há poucos meses de hérnia inguinal. O médico fez uma cirurgia por vídeo, cirurgia muito jóia, fiquei pleno, consigo pegar peso, pego meus filhos no colo. Eu não sei se esse médico é cristão, honestamente, mas eu posso dizer uma coisa, eu tenho plena convicção de que Deus usou a vida e o conhecimento daquele médico para me salvar, para cuidar da minha vida. Então, se a hipnoterapia for um instrumento para que você fosse tratado, Deus te abençoou, Patrick. Deus usou esse meio e a pessoa que te tratou como ferramenta para isso. Então, usa isso para a glória e para o louvor do nosso Deus. Porque com certeza Ele te abençoou. Beleza? Aqui comentário da Grazi, que legal. Ivone, que legal a experiência do Patrick. E é isso, uma experiência muito bacana. Obrigado por compartilhar aí com a gente, Patrick.
Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? A gente vai conversando aqui. Deixa eu aproveitar para tomar um gole d'água. Você sabe que pastor gosta de falar, viu, gente? A gente adora o microfone. Né? Agora há pouco entrou meu amigo, pastor Marcelo, não sei se ele está online ainda, mas ele vai concordar comigo, que se deixar a gente fala. A gente começa devagar, né? Eu tenho um temperamento tímido. Você não vai acreditar, né, que um cara tímido como eu já fez 7 lives essa semana. 7? 8? Acho que 8 lives, já perdi a conta. Mas é a cura, Deus tratando a gente. Mister Ambiental. É muito bom ouvir um pastor presbiteriano falando com tanta leveza da hipnose. Obrigado por isso. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Eu posso falar com leveza porque Jesus já tirou o peso de mim, essa carga, né? E essa experiência também, ela foi libertadora para mim. Então, eu posso falar de uma maneira tranquila, né? Não tem problema nenhum com isso. Gente, o Cazu está falando aqui. Quando eu estou falando Cazu, é Gênesis Hipnose, tá? Esse é o nickname dele. Então, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, tá? Eu sou pastor, eu sou marido também. Eu sou filho e eu sou pai. Eu sou ministro do evangelho, eu sou hipnoterapeuta. A gente é uma coisa só, a gente desempenha papéis diferentes na nossa vida, mas a gente é uma coisa só. Tá bom? Então, fico feliz de poder falar assim com transparência. A Suelen está falando que o Zerinho está mandando um abraço. Puxa vida, meu amigo Zerinho. Abraço para você também, meu querido. Estou com saudade. Vou te ligar depois para a gente bater um papo, trocar uma resenha aí. Eu fico pensando como é que você está aí na sua casa, aí, confinado. Né? Tá fazendo churrasco sozinho? Estou com saudade de comer uma carne aí. Eu espero que essa fase passe logo e quando eu tiver uns dias de folga, de férias, eu vou estar viajando aí para Prudente para a gente botar nossa resenha em dia. Um abraço para você também, para as crianças. Você está acompanhando sempre a gente aí nas lives. E suas crianças também. É engraçado porque a gente conversa, eu converso com o Lucas, converso com a Lara, muito divertido. A Grazi está falando que um dia vai na minha igreja. Poxa, Grazi, eu vou ficar tão feliz. Faz uma visita aí pra gente. Você já é a nossa convidada. Tem que esperar passar a quarentena, né? Mas quando passar a quarentena, você vindo aqui para São Paulo, poxa vida, eu vou ficar muito feliz em te receber. Uma hora também, se quiser convidar, combinar a gente tomar um café juntos, a gente combina. A gente vai ter oportunidade aí, vai ser um prazer muito grande. Tá ok, gente? Pois é isso aí. Essa conversa que nós estamos tendo no Instagram aqui, depois vai ficar gravada lá no Facebook, o pessoal vai ficar falando com quem que o pastor está falando, né? Depois, se quiser marcar lá no Facebook também, falando, eu sou a Grazi, eu sou a Suelen. Nossa, Cazu, esse convite aí me queima o coração. O Cazu está falando, vem para o Japão também. Rapaz, eu sou louco para conhecer o Japão. Louco, louco, louco. Você não imagina o quanto. Eu e minha esposa. Tem muitos amigos no Japão. Tem outros tantos amigos que já foram para o Japão trabalhar, que estão aqui no Brasil agora. Aliás, eu tenho muitos amigos descendentes de Japão e amo todos eles. Tenho amigos muito queridos, amigos muito especiais. Me relaciono muito bem com esse pessoal. Pois a gente conversa em off aí. Quem sabe uma hora aparece uma oportunidade. O Japão é uma terra que está assim, no meu coração por N razões. Depois a gente pode bater um papo a respeito disso. Eu gosto muito da cultura japonesa e gosto muito de tudo que se refere ao Japão. Então, um abraço para todos no Japão. Que Deus abençoe a todos aí. Tem muitos amigos que estão frequentando igreja aí no Japão. E pessoas que eu tenho conhecido aí com hipnoterapia também. Gente, falta 20 segundos para essa live acabar. Pode deixar que nós vamos estar orando por isso sim. Orando por vocês, orando pelas igrejas aí no Japão. Tá bom? Fechando essa live, que Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua vida. Cuide das suas emoções
e deixe que Deus trate com você, tá? Um abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.